Ó Deus, esse é o nosso clamor. Precisamos que o Senhor nos encha, para que a gente venha desaparecer. Ó Deus, toma a tua igreja, toma cada vida que aqui se encontra, cada vida que está em casa, no trabalho, em outro estado, em outro país. Deus, em nome de Jesus, tu és o Deus de perto, tu és o Deus de longe. O teu Espírito se move com liberdade nesse lugar. Que responsabilidade ministrar a tua palavra. Por isso declaramos que se o teu Espírito não nos revelar, se ele não ministrar, ninguém poderá fazê-lo. Nos alimenta, Deus, continua falando conosco, porque desde o início desse culto o Senhor está ministrando as nossas vidas. Fala conosco, em nome de Jesus. Precisamos continuar ouvindo a tua voz. Revela-nos a tua palavra, a quem tanto amamos. Nós amamos a tua palavra, em nome de Jesus. Você diz amém? Você pode se assentar. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com cada irmão e amigo. Pega a sua Bíblia, por favor, e abra em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Eu quero ler com a amada igreja a partir do verso 38. Minha ardente expectativa é que Deus nos revele a sua palavra nessa noite, nesse lugar. A sua também, amém? Fala nesse lugar, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Se você achou, dá um glória a Deus aí, se você achou Mateus 5. Mateus 5, 38. Olha o que diz o texto. Está dentro do contexto do Sermão da Montanha. Vocês ouviram o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte às costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos. Orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre maus e bons, e Ele derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Posso ouvir um amém? Os ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha apresentam aquele ser humano, aquele servo, aquela serva do Senhor, aquela nova criatura que tem verdadeiramente se alimentado da palavra. E exatamente por se alimentar e desfrutar de uma intimidade autêntica com Deus, procede de forma completamente diferente. Porque é conduzida pelo Espírito, porque está cheia da palavra, porque entende pela intimidade facilmente a voz de Deus, a direção de Deus, a vontade de Deus. Então, que estilo de vida Jesus nos ensina quando discorre para mim e para você o Sermão da Montanha? Escute com atenção. Eu poderia pegar outros textos, que vai de Mateus 5 até o capítulo 7. O que é que Jesus está nos ensinando? Quero ser bem prático com você nessa noite. Em mansidão, Jesus ensina que devemos mostrar misericórdia para com os inimigos. Em sinceridade, devemos andar diante de Deus sem querer aparentar nada para ninguém. Rodeados por perseguidores, não amaldiçoamos, abençoamos.
rodeados de pessoas falsas, somos em todo tempo verdadeiros. O que fazemos com uma mão, não queremos que a outra veja, para que a glória seja apenas do Senhor. Essa pessoa a quem Jesus, pelos seus ensinamentos, nos motiva a ser, é o tipo de pessoa que faz todo o possível para viver em paz com todos. Perdoa os que lhe ofendem. Eles servem a Deus no profundo dos seus corações e esperam a recompensa somente do Senhor. Porque se você esperar a recompensa do homem, pode anotar aí, você vai se frustrar. Mas eu quero ser fiel ao que o Senhor colocou no meu coração na manhã desse dia. E eu quero deixar com você aquilo que Deus me manda te dizer nessa noite. Considere e entenda que a intenção da lei era controlar a vingança da pessoa que havia sido lesada. Por isso Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito? Fazendo menção à lei. Eu, porém, vos digo. Então, a intenção da lei era controlar a vingança da pessoa que havia sido lesada, prejudicada, não podendo a pessoa lesada ultrapassar a simples retribuição, porque era o tempo da lei, de forma justa e exata. Se você for ler, não precisa abrir, tome nota apenas. Êxodo 21, de 23 a 25 diz: se houver morte, darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe. Encontramos esse ensinamento também em Deuteronômio 19, 21 e Levíticos 24, verso 20. Aos nossos olhos humanos, isso é mais do que justo. Se a gente deixar aflorar a nossa humanidade, se não houver controle, a gente retribuiria até mais. E com esse ensinamento na lei, Deus tornava o ofensor cônscio de que o mal praticado voltaria na mesma proporção. Como também o prejudicado não poderia exceder na retribuição do mal recebido. Pela lei, ele estava autorizado a se vingar na mesma medida. Esse é o ensinamento da lei. E eu quero deixar isso claro aqui. E é maravilhoso quando a gente vai estudar uma pessoa que sempre foi referência para mim, está na glória, Russell Shedd, Dr. Russell Shedd. Tive apenas uma aula com esse homem. Mas quando ele explica esse contexto, ele diz o seguinte: Jesus ultrapassa a justiça com amor. Não somente pela sua obra na cruz, mas na sua vida diária. Em sua prática, em seu ensino, ele ultrapassa a justiça com amor. Isso é evangelho. Isso é a prova cabal de que alguém teve experiência transformadora com Deus. Isso é a prova dos 9 que alguém não frequenta apenas uma igreja. Isso é a prova dos 9 que ele não tem apenas um certificado de batismo, uma carteirinha de membro. Isso é prova cabal de que ele teve uma experiência de conversão. Porque olhe para dentro de você, e eu durante todo esse dia já estou olhando para dentro de mim, porque eu não prego para você apenas. A palavra é viva, a palavra é para todos. Então, dentro desse contexto, quão desafiador é para nós esse ensinamento? Quão desafiador é esse estilo de vida? Porque a minha e a sua humanidade quer retribuir sempre na mesma medida e às vezes em intensidade ainda maior. Ah, miserável, eu pego. Dor de barriga não dá só uma vez. Vai me procurar. Ele vem com quente e eu vou com 1.500 fervendo. É assim ou não é? É assim ou não é, irmãos? O que é que vemos nesse verso 39? O que Jesus está nos ensinando? Jesus, com toda a autoridade, ele diz assim: ouvistes o que foi dito? Eu, porém, vos digo.
Jesus substitui a lei por uma atitude. Ele ensina o seguinte: estejam dispostos a sofrer a perda, a sofrer o dano, a não retribuir a ofensa, a não causar o mesmo sofrimento aos outros, para que sejam iguais ao vosso Pai que está nos céus. Isso é evangelho. Isso é a palavra de Deus prática na minha e na sua vida. E esse ensinamento se refere a ofensas pessoais. Muitas pessoas, sem dúvida, ao ouvir um ensinamento desse, se perguntam: por que eu deveria agir dessa forma? Por que não revidar? Por que não pagar na mesma moeda? Simplesmente por confiar em Deus. Simplesmente porque o que é meu está na mão dele, que é o homem imortal, para que eu venha temer alguma coisa. Eu tenho um único Deus nos céus, vivo e verdadeiro, sentado no trono, que a tudo e a todo governa. Não quero ser simplista, mas essa é a essência desse ensinamento. Simplesmente por confiar em Deus, simplesmente porque realmente entreguei a minha vida a Ele, porque Ele sabe o que é melhor para mim, e porque também eu aprendo na Bíblia que juiz só há um, e é Ele. Amém? Amém? E o que é que a Bíblia diz? É Ele e não eu que retribui a cada um segundo as suas obras. Quando na Bíblia está escrito que Deus é juiz, e quando diz que Ele é o justo juiz, significa dizer que Ele é aquele que, pela justiça, sem erros, descobre com quem está a razão e com quem está o erro. E diante dele, ninguém... A voz vai embora, Sheila. Cheguei um pouquinho atrasado, porque estava aquecendo a voz ali para não sofrer mais. Ninguém fica impune. Ninguém. Todos haverão de prestar contas. Irmãos, os juízos do Senhor nunca erram. Qualquer juiz humano é passivo de erro ao dar uma sentença, mas Deus é o juiz que não erra e que não falha. E como juiz, Ele tanto restaura e ajuda os aflitos, como pune justamente os transgressores, mas os restaura também, se assim desejarem. Porque Ele não desiste nem do ofendido, nem do ofensor. É essa visão que a gente não tem. Eu me vejo apenas como ofendido e quero retribuir. Deus quer os dois. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as autoridades que se movem no mundo espiritual. Me acompanhe nesse raciocínio. Para aqueles que têm compromisso com Deus e sua palavra, o fato de Deus ser juiz é motivo, sabe de quê? De descanso. Porque na lei o ofendido podia revidar, mas hoje, no tempo da graça, diz a palavra o quê? Você lembra? A vingança é minha, diz o Senhor. Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 12. Falando português bem claro, como algumas pessoas podiam precipitadamente julgar: pastor, eu vou ser otário, eu vou ser besta. Falar o português bem claro mesmo para você. Não. Porque eu devo aguardar? Porque eu devo confiar nos justos juízos de Deus? Vamos para a palavra. Verso 19. Você achou? Amém? Grava aí, irmão, esse texto na tua Bíblia. Olha o que diz o texto. Amados, nunca, diga comigo, nunca. Olha para quem está do seu lado. Diga assim, nunca. Olha para quem está do outro lado, irmão. Diga nunca. Na frente, bata no ombro dele aí. Olhe para trás. Nunca
Nunca. Olha o que a Bíblia diz. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é sua, irmão. É sua, minha é a vingança. Eu retribuirei. Não é o Pedro, nem o João, nem o Alex, nem o Júnior, nem o Cícero. Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Mas aí vem para mim e para você, o caldo engrossa. Ao contrário, agora é para mim e para você. Se o teu inimigo tiver fome, deixa o miserável morrer de fome. É isso que diz a Bíblia? Tem que ser crente, irmão. Tem ou não tem? Se só frequentar a igreja, faz isso não. Faz não. Se não tiver a prática de devoção, humildade diante da palavra, e se expor perante ela todo dia, para essa palavra ficar entranhada, porque quando você vai agir, o Espírito Santo lembra, a palavra diz isso. O pensamento vem, e se ele não pode ficar, o Espírito Santo na hora, a palavra diz isso, a gente se move pela palavra. A vingança é minha, diz o Senhor. Mas ao contrário, agora para a gente. Se o teu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com... Porque pagar o mal com o mal, alguns dizem assim, lavei a alma. Só se foi no salgadinho, irmão. Foi lá que você lavou a sua alma quando você paga o mal com o mal. O mal venceu. E ninguém ganhou, todos perderam. É o que a palavra do Senhor nos ensina. Justiça. Salmo 9, verso 16. O Senhor é conhecido pela justiça que executa. O ímpio cai na armadilha que ele mesmo prepara. Você quer a coisa imediata, Deus tem o tempo dele, o jeito dele, porque enquanto tiver vida nesse incircunciso, Deus vai cercar em amor para ganhar a vida dele. Ele não quer perder ninguém. E eu e você precisamos ver a vida com esse discernimento. Olha que coisa linda, Salmo 50, verso 6. E os céus proclamam a sua justiça, porque Deus é o próprio juiz. Olha para quem está do seu lado, diga assim: Ele é o teu juiz. Para quem está do outro lado, diga assim: Ele é o teu juiz. Você crê mesmo nisso? Na lida pastoral, à frente de um rebanho tão lindo e maravilhoso, junto com os colegas pastores, eu tenho aprendido isso. Graças a Deus, quero cristalizar esse ensinamento logo cedo na caminhada. Tem coisas que a gente só ora. Trata com ele, Jesus, como a tua palavra diz. Trata com ela, Jesus. E a gente fica como? Abençoa ele, Senhor. Abençoa ela. Que seja salvo, restaurado, abençoado em nome de Jesus. Tiago 1:20. Guarda esse texto também. Tiago 1:20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Você pode repetir comigo? Espera aí, irmão. Descansar a voz, né? Diga assim, porque, o texto diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que é que esse texto está dizendo? Precisamos entender, e Tiago aqui nos ensina, que a justiça de Deus se executa única e exclusivamente pela determinação dele. Se você conta uma injustiça que você passou para alguém, ele é ser humano, ele vai se indignar com você. Sim ou não? Como é que fizeram isso com você? Rapaz, eu conheço alguém. Vamos pegar fazer, vamos fazer. A ira do homem não opera a justiça de Deus. A oração
que você pede para Deus botar no leito, que muita gente faz. A oração que a gente faz, que diz: Senhor, senta a mão nele. E ainda espiritualiza, para ele saber que o Senhor é Deus. Não passa do teto, irmão. Isso mostra que você é menino. Isso mostra que você é menina. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Deus não se influencia por nada e por ninguém. Portanto, a nossa indignação, a nossa revolta, a nossa ira diante de situações injustas não apressa, nem tarda a execução da justiça de Deus. Saiba de uma coisa, Ele não falha. Ele não falha. Belsazar brincou. E aí numa noite Deus resolveu. Numa noite. Que assim, irmão, Ele é longânimo, sim ou não? É um dos atributos de Deus. Ele não quer perder ninguém. Ele quer que todos sejam salvos pelo conhecimento da verdade. Mas chega uma hora que os pratos da balança se equiparam. E se for achado em falta, a justiça dele entra em vigor. E quando a justiça dele entra em vigor, a coisa realmente acontece. Quando ficamos indignados, mesmo por um motivo justo, nenhum de nós podemos orar a Deus pedindo que Ele castigue quem quer que seja. Você está sendo orientado nessa igreja. Tenha misericórdia dele, Senhor, e tenha misericórdia da minha vida. Aí você ora a palavra. Eu sei que tu és a própria justiça. É um dos nomes de Deus, Tsekenu e Ravé. Minha justiça é. Esse é o nosso Deus. Eu e você estamos presos ao tempo, no Cronos. O tempo de Deus é outro. Ele usa o tempo. Ele usa. Então ele não se atrasa não. Ele faz tudo no tempo certo. Posso ouvir um amém por isso? E eu gosto de louvar e agradecer a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele não nos trata como nós nos tratamos. Glória a Jesus. Glória a Deus que Ele não nos trata como nós nos tratamos. Agora deixa eu te ensinar uma coisa que é desafiadora para mim e para você. Não se defenda. Não se defenda. Se sua vida está verdadeiramente entregue nas mãos do Senhor, nunca se defenda. Temos um advogado junto ao Pai. Deixe tudo claro diante do Eterno. Ele te verá em secreto e publicamente Ele vai te honrar. Você crê assim? Esse é um princípio que devemos adotar em nossa vida. Falar menos. Crer na ação e na justiça de Deus. A verdade, irmãos, é que todos nós nascemos com desejo de nos defender. É algo inato ao ser humano. E se você insistir, se eu insistir em fazer isso, Deus vai permitir. A gente vai se debater, a gente vai se machucar, a gente vai machucar os outros. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, derrama as tuas lágrimas diante dEle. Vem renovo sobre a sua vida, vem bálsamo sobre a sua vida, vem alegria sobre a sua vida, que te faz passar pelas intempéries, pelas vicissitudes dessa vida, meu querido. Você crê mesmo nisso? Você crê mesmo nisso, irmão? Por causa da intimidade com Deus, Moisés aprendeu um segredo que o próprio Deus lhe disse. Êxodo 23, verso 22, o Senhor ensinou a Moisés: se vocês viverem em obediência, eu serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Se vocês forem íntimos meus, se vocês me obedecerem, está no texto, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Quero te estimular a ter inimigo de maneira nenhuma. Que por onde você passar, seu rastro seja de bênção, irmão. Seja eu e você pacificadores. Amém? Mas às vezes você tem alguém que te detesta que você nem sabe. Você às vezes está inocente no contexto. É ou não é? Aí para esse contexto, sabe disso. Minha vida está na mão dele.
Quem se levantar contra quem resolve essa parada é o Eterno. Mas Ele me mandou, Ele te mandou, como mandou Abraão, fazer o quê? Ser tu uma bênção. Você vai amontoar brasas vivas. Às vezes você não sabe da maldade, mas cada um só dá o que tem. Se você tem a bênção do Eterno sobre a sua vida, é essa bênção que você vai espalhar por onde quer que você passar. O Senhor tem me feito pensar sobre isso, aprendido que a melhor coisa é deixar Deus fazer tudo na minha e na sua vida. Jesus não é um teórico. Jesus não ensinou um conceito. Jesus primeiro viveu e aí então ensinou. Lembra do Getsêmani? Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a espada, cortou a orelha de um servo do sumo sacerdote. Pedro agiu como eu e você queremos agir. É ou não é? Pedro agiu exatamente. Qual foi a palavra de Jesus para ele? Quem está falando é o Deus de toda a terra, irmão. O Deus de toda a terra. Olha o que ele nos ensina. Mateus 26, 52 e 53. Mas Jesus lhe disse: guarda a tua espada, porque todos que lançarem mão da espada, pela espada irão morrer. Ou você pensa que eu não poderia rogar ao meu Pai, e Ele me enviaria agora mesmo mais de 12 legiões de anjos? Tinha poder para resolver, mas não resolveu ao seu modo. Por quê? Porque o Senhor estava no controle. Aí é uma questão fundamental. Deus está no controle da tua vida? Não minta não, irmão. Não responda no automático, não. Deus está no controle da tua vida? Já chutou o pau da barraca quantas vezes? Sabendo qual é a orientação bíblica, mas faz de forma diferente. Resolvendo as coisas do jeito que você quer, quando a palavra dá uma direção totalmente diferente. Lucas capítulo 6, verso 46, eu creio, Jesus diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando? O que é que ele está dizendo? Pare de se enganar. Quando é que a gente prova que a gente vive a palavra, irmão? É quando o negócio esquenta, irmão. É ou não é? Quando a situação é tensa. Porque no bom, todo mundo é bom. É ou não é? Mas quando a coisa pega, o que tiver no coração vai sair. O que reinar na tua vida vai determinar as tuas ações. Você quer uma prova que Jesus não era um teórico? Jesus estava fazendo um sermão, no Sermão da Montanha, dizendo palavras bonitas, fáceis de ouvir, difíceis de praticar. De maneira alguma. Não sei se você já leu, mas 1 de Pedro 2, 23 diz qual era a prática corriqueira de Jesus. 1 de Pedro 2, 23 diz assim: quando ele era insultado, ele não retribuía um insulto. Bota aí o texto, por favor. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia. Mas faz o quê? Como é que termina o texto? Mas entregava-se àquele que julga com o nosso Deus. É a própria justiça, irmão. A própria justiça. E ninguém escapa disso. Todo joelho vai ter que se dobrar, irmão. Toda linguinha vai abrir, vai confessar: Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda língua. Porque Ele é o Senhor de toda a terra. Irmãos, isso é comprovado. A violência, tanto física como verbal, sabe de onde ela nasce? Da fraqueza. A violência física e verbal nasce da fraqueza, nunca da força. Porque o forte, de fato, é capaz de amar. O forte assume o dano. Enquanto o fraco pensa apenas em si mesmo,
fere os outros para tentar se defender e depois foge para se proteger. O amor tem que reger a nossa vida. Ele tudo espera, tudo suporta, Ele aguenta todas as coisas, porque a minha vida e a minha história tem dono, irmão. A sua também? Ou você é obra do acaso? Ele me conhecia quando não era nenhum feto no ventre da minha mãe, é o que diz a palavra dele, e eu vivo por ela. Quando nenhum dia da minha vida estava escrito, Deus já tinha preparado todos eles. E o bizu da vida é descobrir o que Deus tem para nós e nos submetermos a esses planos. Faça isso. Vai ter luta? Vai, sem dúvida. Tem coisa mais gloriosa e majestosa do que lutar e desfrutar da vitória? Criar uma escala de valor. Estou preparando a mensagem, porque a vitória não vem do cavalo, a vitória não vem do arco, a vitória não vem da espada, a vitória vem do Senhor, irmão. É Ele que garante a minha e a sua vitória. Você crê assim? É interessante o que Jesus ensina aqui. A lei da época dizia que o credor podia tomar a túnica. Deixa eu ler o texto aqui antes. O texto de Mateus, exatamente. Eu estou discorrendo dentro dele. Então o que é que acontece? A lei da época dizia o seguinte, quando ele diz assim: se quiserem pegar a capa, pode entregar. A lei da época dizia que o credor podia tomar a túnica, ou seja, a roupa interior, que normalmente, mesmo uma pessoa pobre, tinha mais de uma. Mas a capa, a lei dizia que até o pôr do sol, o credor teria que devolver para quem devia, porque senão ele poderia morrer de frio. A lei previa isso. Mas Jesus ensina que se até a capa quiserem levar, pode entregar, porque Ele é a nossa provisão. A lei dizia isso, para proteger os mais fracos, e Ele está acima da lei. Abra mão até daquilo às vezes que você tem direito. É fácil, irmão, fazer isso? É fácil? Te dar um exemplo. Abraão e Ló. Abraão abriu mão do direito que tinha. Quando eles se separam, por lei, Abraão deveria escolher primeiro. Mas quem tem a bênção do eterno não depende de um lugar. Depende do eterno. Ló estava tão ligado nas coisas que Abraão disse: quer ir para onde? Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Porque aonde eu for, não é presunção, é vida com Deus. Aonde eu for, a bênção de Deus estará comigo. Isaías capítulo 49. Em vão tenho me afadigado e tenho trabalhado inutilmente, porque o que é meu está na mão do Senhor. Irmão, quem vive por isso, descansa. Descansa. Vive em paz. A palavra que terá peso na sua vida é a palavra do eterno. Abraão entendia que a bênção em sua vida dependia de Deus e não do lugar que ele escolhesse. Será que entendemos isso? Ou será que você dá os seus jeitinhos para as coisas acontecerem? Achando que você está no controle, você que vai fazer a coisa acontecer. Você só vai atrasar, querido. Você só vai bagunçar o meio de campo, porque não é a sua vontade, nem a minha, é a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. É a vontade dele. Será que entendemos isso? A bênção em nossa vida, família, depende diretamente de quem? De Deus. E Jesus disse mais: ao que te exigir andar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir uma ajuda, ainda que tenha te feito algo mal, faça o bem. Por quê, irmãos? Por que devemos agir assim? Porque Deus é conhecido pela sua
justiça. E Ele, querido, a tudo vê. Guarda uma coisa. O diabo foi quem instituiu e criou a maldade. Foi o diabo que criou o ódio, a perversidade, o mal. Não podemos nunca deixar que ele nos domine. Por isso Jesus é enfático: pague o mal com o bem. Se você pagar o mal com o mal, tem alguma coisa muito errada. O mal está te dominando. O mal está determinando as tuas ações. Isso é muito sério. E aí eu volto de novo para a gente encerrar. Colossenses 1, 9 e 10. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10. Eu quero encerrar com esse texto. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por você e de pedir que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade, sejam cheios de toda a sabedoria, e sejam cheios de quê, irmãos? Inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus. Preste atenção. Paulo ora ao Senhor, e sem pretensão alguma, tem orado por essa igreja, pela minha vida, pela sua vida, para que possamos crescer no conhecimento da graça do Senhor. O clamor de Paulo era que a igreja fosse cheia, e você já sabe esse contexto. Aquilo que te enche, te controla. Fosse cheia do conhecimento da vontade de Deus, cheia de sabedoria e cheia de inteligência espiritual. Primeira coisa. Cheia, controlado pelo conhecimento da vontade de Deus. Para termos uma vida vitoriosa, precisa conhecer e viver a palavra de Deus. Se conhecer e não praticar, obediência parcial é o mesmo que desobediência. Se você conhece e não pratica, você não fez nada. Cerimônia dos lava-pés de Jesus, reúne os discípulos, lava os pés e volta para eles e diz assim: eu sou mestre, vocês são servos. Se eu, sendo mestre, João capítulo 13, vos lavei os pés, quanto mais vocês uns aos outros. Como é que ele termina o texto? Agora que vocês sabem essas coisas, vocês só serão abençoados se as praticardes. Se não praticar, não adianta. Qual é a prova de amor que Jesus pede? Aquele que me ama, obedece a minha palavra. É algo prático, irmão. E quando a palavra nos domina dessa forma, as nossas ações e reações são dominadas pela palavra de Deus. Sabe qual é o meu laboratório para isso? Na igreja não, crente. O melhor laboratório para isso é a sua casa. Você, seu marido, sua esposa, seus filhos, lá ninguém tem máscara. Condição sine qua non para participar de qualquer ministério nesse lugar. Eu quero saber qual é o seu testemunho dentro da sua casa. Você pode ser uma bênção aqui, mas é aos pés da burra em casa. Fica no banco aí, irmão, recebendo a palavra. Fica sentadinho aí, recebendo a palavra. Eu não estou interessado no que você faz. Eu tenho responsabilidade como pastor nesse lugar, que você receba a palavra e que você vai morar no céu. Deus está mais preocupado no relacionamento que temos com Ele do que com o que fazemos para Ele.
Muita gente se esconde atrás de um ativismo. Muita gente se esconde atrás de algo feito na igreja, quando a vida está decadente. Uma mensagem dessa não dá ibope. Nem massageia o ego. Mas quem disse que eu fui chamado para ser pastor para fazer isso? Nunca vou suavizar a verdade do evangelho. E nunca me colocarei aqui numa situação melhor que você. Essa palavra que eu estou pregando, eu estou ruminando ela o dia inteiro. Porque a palavra é para mim e para você. A palavra é para todos nós. Amém? Amém? Então, respeitando o contexto de Mateus, qual é a vontade de Deus? Porque Paulo orou pelas igrejas em Colossos para que os crentes fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Não revide. Não deixe o mal te vencer. Espere Deus agir. Se você puder fazer o bem, faça o bem. Vença a você mesmo. Amém? Amanhã vai encontrar aquele abençoado, aquela abençoada no trabalho. Bota um cafezinho para ele, pode dizer, pode tomar, tá tranquilo. Tá tranquilo. Vai olhar assim, quando tu sair, joga, não vou tomar nada, tá com veneno nesse negócio. A vontade de Deus é que a gente não revide. É que a gente dê outra face. É que a gente não se defenda, não brigue. É paradoxal. Abençoe quem te amaldiçoa, bendiga quem te maldiz. Irmão, a palavra tem que estar na veia. Sim ou não? Segunda coisa, que vocês sejam cheios em nome de Jesus de toda sabedoria da parte de Deus. Sua devocional hoje, antes de dormir, Tiago capítulo 3, versos de 13 a 18, eu não vou ler. Tiago capítulo 3, verso de 13 a 18. Existe a sabedoria que Deus dá, e Tiago vai dizer, a sabedoria que vem de Deus é pura, pacífica, compreensiva, cheia de misericórdia, tem bons frutos, imparcial, sincera e se demonstra, se revela por um procedimento humilde. A sabedoria terrena traz em seu bojo inveja amarga, ambição egoísta, confusão e toda espécie de males. Tiago 1,5, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, não lhe passe em rosto. Não tem sabedoria? Clama, querido. Que é um exercício maravilhoso. Provérbios, 31 capítulos. Leia um capítulo por dia. Quando terminar, leia de novo. Com outras leituras também. Quando terminar, leia de novo. Sabedoria, o princípio da sabedoria. Tema a Deus. Vamos começar a organizar a vida colocando Deus aonde Ele tem que estar. Porque quando você está, a sabedoria que te domina é a terrena, é a esperteza, é o toma lá da cá, é a relação unilateral. Eu tenho que sair ganhando, eu tenho que me dar bem. Não, o que é meu está nas mãos do Senhor. Não preciso derrubar ninguém, não preciso aprontar para ninguém. Eu preciso ser fiel ao meu Deus e fazer a minha parte. É disso que você precisa para viver o que Deus tem para você. Entronize Ele na sua vida. Ame-o acima de tudo e de todos. E faça a sua parte. Porque o impossível é Ele que faz, mas o possível sou eu e você que fazemos. O que eu e você temos que fazer, Ele não vai fazer. E para a gente encerrar, o clamor de Paulo foi para que sejam cheios de toda inteligência espiritual. Quando o nosso espírito é ministrado, quando nós somos ministrados pelo Espírito de Deus, passamos a compreender as coisas do Espírito. Paulo vai dar esse ensinamento para uma igreja complicadíssima, carnal, a igreja de Corinto. Passamos a viver a vida segundo a vontade de Deus e não pela nossa. Passamos a viver segundo a sabedoria que Deus nos dá e não pela esperteza que o mundo estimula de todas as formas as pessoas a terem. Irmão, R$1 que entre na sua conta, que ele tem um selo abençoado.
abençoado. Fruto de um trabalho digno de um trabalhador, de uma trabalhadora. Porque a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Que sejam cheios de toda a inteligência espiritual. Em 1 Coríntios 2, 15 e 14, Paulo disse assim: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele parece loucura, porque não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem a tudo e a todos, e de ninguém é discernido. Porque ele é melhor, que ele bebe da fonte, ele ouve de Deus, ele fica em silêncio para Deus falar, ele se alimenta da palavra, e Deus fala, irmão. Fala ou não fala? Fala ou não fala, irmão? Deus fala. Não duvide disso. Para que sejam cheios de toda a sabedoria, de todo discernimento. O que é isso, irmão? É a capacidade que o Espírito de Deus nos concede, para que a gente possa distinguir, diferenciar entre o real e o aparente, entre a verdade e a mentira, entre o certo e o errado. Porque muitas bifurcações se apresentam em nossa vida, e depois que não ouve, que toma decisão, que se arrebenta, às vezes vai dizer o quê? Mas Deus falou. Tem certeza? Porque Deus não é Deus de confusão. Ele não é Deus de confusão. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que, havendo o Senhor falado, ele voltaria atrás? De maneira nenhuma. De forma nenhuma. E aí Paulo diz: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Quando eu dei o testemunho aqui de um casal que eu recebi no gabinete, e que eu vi que eles trouxeram outro casal para cá, por causa de uma batida, eu disse: você muito me alegra, mais crente que eu. Teve uma batida, e da batida falou de Jesus. A pessoa veio para cá. Essa pessoa tinha um filho que tinha uma dificuldade, e essa pessoa que ela bateu no carro dela trabalhava nessa área. Não se preocupe que eu vou resolver tudo para você. Diga aí que batida abençoada, irmão. E veio tudinho para a igreja. Tu acredita? Aí esse final de semana soube de outro. Estava no sinal parado. Chegou um abençoado, bateu. Misericórdia, Jesus. Aí foi lá, pegou o telefone para acertar, para não sei o que lá, ligou, morava no interior. Aí pense numa dificuldade. E entrou em contato, ia pagar, e Deus deu uma palavra para o esposo. Pega esse texto aqui, ligue para ele, dê esse texto e diga assim: não precisa pagar nada. Ele disse: não é Deus não que está falando, não. Você vai fazer assim, você vai dar esse texto e vai dizer assim: não, irmão daqui, não precisa pagar nada. E ele fez, irmão. Sabe o que aconteceu? Esse texto era o texto que essa pessoa, que Deus falava muito com ela, e estava o quê? Desviada, irmão. Sabe o que aconteceu? A família todinha voltou, irmão. O que é que o crente faz quando bate? Quer que eu diga? Ele abre o porta-luva, pega a Bíblia e esconde. Misericórdia, faço não, irmão. É justo, tem que resolver, resolve. Está errado, que pague. Mas, irmão, vai na bênção. É só um carro. Não seja cupim de ferro não, no detone que Deus te dá não. Preserve, cuide, faça multiplicar, na bênção. Mas é só um carro. São coisas. Quem conhece o Evangelho ama pessoas, usa coisas. Quem vive pela sabedoria terrena usa pessoas, porque ama e quer, usando as pessoas, conquistar as coisas. Faça isso não. Que o Senhor nos ajude. Sejam misericordiosos, como o Pai de você é misericordioso. E eu encerro, equipe de louvor. Gálatas capítulo 6,
verso 9 e 10. Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10. Olha o que é que Paulo ensina. E não nos cansemos de fazer o bem. Olhe para mim. Olhe para mim. Às vezes cansa ou não cansa? Hein? Cansa ou não cansa? Por isso Paulo diz isso. Agora, qual a motivação para eu não desistir do bem que eu tenho que fazer? Não nos cansemos de fazer o bem. Por quê? Porque no tempo certo colheremos. Portanto, enquanto você tiver a oportunidade, faça o bem a todos, especialmente os da família da fé. Sabe qual é a minha oração por mim e por você? Que Deus nos ajude, que Ele tenha misericórdia da gente, e que amanhã a gente seja melhor do que a gente foi hoje. Feche seus olhos, apresenta a tua vida ao Senhor.